Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este espaço sobre o ensino da leitura e da escrita nos anos iniciais. Para quem não me conhece, eu sou Paula Cristina Guimarães, professora de leitura e escrita, formada em letras, com experiência nos anos iniciais e no ensino superior. E nós vamos conversar hoje sobre como podemos estimular a consciência fonológica. O que é mesmo consciência fonológica? É, como diz aí o Arthur Gomes de Moraes, um pioneiro sobre esse tema aqui no Brasil, vem ser um conjunto de habilidades que permitem à criança refletir sobre a parte sonora das palavras, ou as partes sonoras, porque uma palavra ela tem várias partes sonoras, ela tem ali a sílaba, tem o fonema, que é o sonzinho dentro de cada sílaba, representando ali representado por uma letra, certo? Tem ali o radical, enfim, uma palavra tem várias partes sonoras. E a gente precisa estimular isso desde os 4 anos, a gente já pode fazer isso, porque a criança já vai ser capaz de começar a perceber os sons da fala, né? Porque ela não tem dificuldade aí de perceber a relação letra-som na fase de alfabetização. E como fazer isso? Pois bem, um primeiro princípio, gente, é começar estimulando pelos sons ambientais. Isso mesmo. A fala em si ela é muito fina, então, para a criança chegar nesse nível, ela precisa primeiro desenvolver uma atenção para os sons do ambiente, perceber, por exemplo, um pé arrastando no chão, barulho do ventilador, enfim, um passarinho que cantou. Essa estimulação ela é bem simples, muitas vezes apenas com exercício de silêncio, e você vai perguntando para a criança, né, para os seus alunos ali na turma, que sons vocês estão ouvindo aqui na sala? Ou, no caso que a gente está em tempo de ensino remoto, filho, pai e mãe também deve estimular em casa, né? Você pode incentivar, filho, filha, o que você está ouvindo? E ela vai dizer, o barulho do ventilador, mamãe está lavando a louça, ou enfim, o meu irmão, enfim, tem um barulho na de louça, o passarinho cantou, o avião passou. Então você pergunta, faz esse exercício por uns 5, 10 minutinhos, e é interessante que seja todo dia, gente. É preciso ter uma consistência, uma estimulação diária. E percebeu que já está bem afinado isso, né? Trabalha a percepção, inclusive, de sons agudos, sons finos, identificação de sons de animais, diversos sons você pode trabalhar, estimular esse repertório de percepção de sons. Após isso, é interessante que você parta aí para os sons da fala, mas começando inclusive pela percepção de frases, ajudando ela a contar palavras dentro de uma frase. E isso você pode fazer quando vai ler uma história ou contar uma história quando você anuncia o título. Aqui, por exemplo, a gente tem um livrinho aqui da Sônia Junqueira, cujo título é O Peixe Peixote, né? O título desta história. E você pode, olha, hoje nós vamos conhecer uma história cujo título é O Peixe Peixote. Vamos conferir quantas palavras tem esse título dessa história? Olha, O Peixe Peixote. Aí você pode também, se for contar, conferir nos dedos, né? E uma outra ação também interessante é você estimulá-la a desenvolver frases, perguntando a partir de cenas, o que você está vendo? Ela vai dizer, o peixe está olhando para a minhoca. Verdade, o peixe está olhando para a minhoca. Olha que frase bonita você construiu. Vamos conferir quantas palavras tem dentro dessa frase, ó. O peixe está olhando para a minhoca. 7 palavras. Que frase elaborada, bonita. Um outro recurso que pode utilizar para contar palavras é esse aqui, ó. Tenho aqui uma película protetora de cuba de ovos, certo? E alguns bolãozinhos aqui, né? De papel toalha, que para você ajudar o quê? Quando a criança está, por exemplo, quando você está contando uma história para a criança, você pode pedir que ela use aí, faça com ela essas bolinhas, pode usar borrachinhas também, enfim, e pede para ela ir colocando aqui em cada espacinho na sequência. Interessante você trabalhar, inclusive, da esquerda para a direita já, tá bom? Pode ir trabalhando essa direção, mas a princípio o objetivo é ela perceber quantas palavras tem ali a frase, quantas vezes uma palavra se repetiu, e aí você pede para ela ir colocando, depois confere junto com ela.
vai ajudá-la de maneira bem concreta nessa percepção aí de palavras dentro de uma história, dentro de uma frase. E por falar nisso, é interessante você também ajudá-la a explorar, a perceber o nome dentro de outro nome. Isso vai ajudá-la a sair do significado, né? A se desprender do significado da palavra, não pensar apenas na imagem que a palavra traz, mas nos sons presentes dentro dessa palavra. Então você pergunta: que nome eu encontro aqui dentro da palavra boneca, né? Dentro da palavra boneca, que outra palavra você percebe? Ficou um pouquinho. Que outra palavra você percebe? E aí qual é que a gente tem? Boné, neca, de repente se faz parte do vocabulário, né? Neca, não tem neca de nada, enfim. Aqui nós temos o que? Uma sacola. E aí, que outros nomes a gente encontra dentro de sacola? Que outros nomes estão escondidos aí? A gente tem o que? Saco e sacola. E mamadeira, olha só, tem aqui uma outra, né? Você pode também só falar. E aí, que nomes a gente tem aqui dentro? Madeira, mama, se ela falar, se ela chama de mama para mamãe, enfim. E aí não está errado, você considera. Então, essa atividade aqui ela é muito bacana, importante, porque ela vai ajudar a criança a se desprender da imagem e pensar nos sons presentes dentro da palavra, refletir realmente em outros sons ali dentro. Então vale a pena a gente estimular, tá? Então por hoje eu trago essas dicas, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos vamos também trazer dicas de como estimular a percepção de rimas, a literação, a própria consciência fonêmica, que é a relação letra-som. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção. Até mais!